Na nossa sociedade, não há consenso sobre questões como a existência de um direito à satisfação das carências básicas ou ajuda por parte do Estado para tal fins. Não somente não há este consenso na opinião pública, mas também entre os próprios teóricos políticos. Embora as chamadas carências básicas desempenhem pelo menos certo papel na maioria das teorias da justiça, fazem-no como coadjuvantes e não como protagonistas, já que este papel de protagonista é reservado para conceitos como bens primários, recursos, capabilities, reconhecimento, etc. Em outras palavras, a maioria das teorias enfoca o que, em minha opinião, são os meios e negligencia os fins que estes meios deveriam ajudar a realizar. Algo pior acontece com aqueles pensadores pós-modernos, pós-colonialistas e multiculturalistas que criticam o que consideram ser uma visão a noção de carências básicas e que a consideram ser uma expressão de uma visão de justiça eurocêntrica e, portanto, expressão de imperialismo cultural. A partir desta perspectiva, a noção de carência, a própria noção de carência é posta em questão e considerada uma mera construção cultural. Um professor japonês, chefe do Human and Social Development Program da Universidade das Nações Unidas, observou uma vez que não existe uma palavra para carência em japonês e que, cito, na sociedade e cultura japonesa não há nenhum conceito de carência em sentido objetivo. Fim da citação. Cabe perguntar, então, como este professor descreveria a situação de uma moradora de rua japonesa que estivesse passando fome e frio na América. Diríamos que está simplesmente desejando comida e abrigo? Que está simplesmente querendo-os? Obviamente está desejando-os e querendo-os, mas o ponto é que a razão disso é o fato de que está precisando deles. Parece, em suma, impossível negar a existência das carências humanas. Contudo, no debate sobre justiça social, se registra certa hostilidade contra esta noção. Creio que existam duas razões principais que explicam esta renitência a usar o termo carência, ou necessidade. Na realidade, isso é um pouco na dificuldade do português em traduzir um termo que, por exemplo, em inglês é need, né? Em italiano seria bisogno, mas em outros idiomas é mais difícil. Né? Que carência, às vezes, parece ter um lado muito subjetivo, enquanto a necessidade parece ter um lado excessivamente objetivo. Então, eu falo do termo carência pensando também um pouco em Hegel, né? O sistema das carências. Então, existem duas razões que explicariam esta renitência a usar o termo e tentarei rechaçá-las para salientar a centralidade de tal conceito para uma teoria da justiça social. Portanto, a minha fala, vocês vão ver, está ser dividida basicamente em duas partes, até diferentes, talvez do ponto de vista do estilo, né, e da argumentação. A primeira razão tem a ver com o fato de o conceito de carência ou necessidade básica ser frequentemente posto em conexão com a ideia de que existiria uma natureza humana imutável. Chamo esta posição de naturalismo ingênuo. Não se trata de uma posição meramente essencialista, já que não se limita a afirmar que existem qualidades humanas, entre elas as necessidades básicas, que são constatáveis objetivamente, mas afirma também que há uma natureza humana imutável, e nisso consiste justamente sua ingenuidade. Em lugar disso, defenderei uma posição de naturalismo histórico, pela qual a natureza humana se forma historicamente, não somente no sentido óbvio, porém nada trivial, de que há uma história da evolução humana, mas também em uma ótica filosófica antropológica, a partir da qual a dimensão histórica é uma qualidade característica que distingue Homo sapiens sapiens das outras espécies animais. Como observou certa vez Max Horkheimer, até nossos órgãos de percepção possuem um caráter histórico, pois os usamos conforme as exigências e as possibilidades de nossa época.
Nosso mundo histórico, isto é, o mundo plasmado pelos seres humanos, plasma também nossa maneira de perceber. Longe de ser uma tábula rasa, na qual tudo pode ser escrito, como afirma outra posição que chamarei de culturalismo ingênuo, o ser humano é determinado biológica e culturalmente, a saber, através das condições genéticas e culturais nas quais desenvolve sua personalidade. Atualmente há um enorme debate sobre o peso relativo que deveríamos atribuir a estas duas posições, ao naturalismo e ao culturalismo. Mas neste contexto não é necessário entrar nesse assunto. É suficiente salientar que nossa personalidade individual é determinada por ambos os aspectos. Pelo genético, biológico e natural, por um lado, e pelo histórico, cultural e artificial, por outro. A afirmação de que haveria uma oposição entre natureza e cultura é falsa, se com isso se entende a existência de uma diferença insuperável. Trata-se antes de uma relação dialética. A cultura modela elementos naturais dados que representam a matéria bruta do seu gênero e, ao mesmo tempo, os limites de tal ação. A realidade não pode ser explicada a partir de um ponto de vista exclusivamente cultural ou natural, imaterial ou material, espiritualista ou materialista. Para melhor entender isso, poderíamos remeter à afirmação hegeliana segundo a qual, eu cito, o ser do eu é uma coisa e a coisa é eu. Naturalmente não estou agora fazendo uma exegese do texto kantiano, de hegeliano, tá? Uso o Hegel como uma boa referência. Se afirmássemos que o eu é simplesmente uma coisa, assumiríamos uma posição naturalista ingênua, como fazem alguns pesquisadores das áreas da psicologia evolucionista, da biologia ou das neurociências. Se, pelo contrário, afirmássemos que a própria coisa é eu, apontaríamos para o fato de que, na realidade, há sempre, também quando a consideramos do ponto de vista meramente materialista, um elemento que não é material, mas espiritual no sentido hegeliano, isto é, ligado à atividade humana. O mundo nunca é dado simplesmente como objeto da nossa percepção e do nosso conhecimento, mas é sempre produzido também por nossa atividade. Essa atividade criadora leva Robert Brandon a afirmar que seres essencialmente conscientes de si, como os humanos, não possuem natureza, mas tão somente história. Um ser essencialmente consciente de si é, ao mesmo tempo, essencialmente autoconstituinte. Servindo-se de um vocabulário tipicamente hegeliano, Brandon afirma que, cito, um ser deste tipo pode modificar o que é em si ao modificar o que é para si. Isso significa que, cito de novo Brandon, uma mudança da concepção de si traz consigo uma mudança do ser, do qual ela é uma concepção. Então, seres conscientes de si se tornam algo diferente ao se considerarem algo diferente. Este é um ponto importante, pois o que distingue o ser humano dos outros animais não é a consciência de si no sentido trivial de uma consciência da própria individualidade, ou da capacidade de afirmar-se e transformar-se, mas no sentido da capacidade de dar uma interpretação do seu ser e da sua natureza. Esta capacidade está ligada de maneira essencial à capacidade de utilizar a linguagem de maneira peculiar. Utilizamos a linguagem não somente para nos comunicarmos entre nós ou para expressar nossos estados de ânimo, como os outros animais, mas também para explicar ao mundo e o nosso agir. O homem é o animal que pode dar razões. Esta capacidade se encontra na base do desenvolvimento daquilo que chamamos de cultura. Os outros animais não possuem culturas. Podemos registrar diferenças entre grupos da mesma espécie no que diz respeito à interação com o ambiente, a maneira de caçar, os hábitos alimentares, etc. Mas uma cultura é mais do que isso. É uma maneira de interpretar o ambiente circunstante, de dar-lhe um significado, de encontrar razões para a sua constituição. A mencionada oposição entre natureza e cultura parte do falso pressuposto de que a cultura não seja natural, pressuposto comum ao naturalismo ingênuo e ao culturalismo ingênuo. Na realidade,
a cultura é consequência das características naturais da espécie Homo sapiens sapiens e de sua evolução. A característica principal é, como já dissemos, a capacidade de interpretar a própria natureza servindo-se da gramática das razões. Destarte, o ser humano toma distância de si mesmo e se torna capaz de observar-se de um ponto de vista exterior, procurando uma explicação pela circunstância de possuir certas qualidades e certas necessidades ou carências. Desta maneira, os mecanismos naturais são reinterpretados e eventualmente modificados. Este é o ponto de vista da posição que chamei de naturalismo histórico e que veremos tem a ver também com a maneira na qual nós definimos nossas carências. A segunda razão, e aqui começa a segunda parte da minha fala, que explica a resistência a usar o termo carência, salienta o risco de cair numa falácia naturalística. Do fato de que temos carências básicas, não se pode derivar nenhuma proposição normativa relativa à satisfação das carências. Então, vocês estão vendo que enquanto a primeira objeção, por assim dizer, é externa à teoria, né, porque aponta para o fato de que a existência de carências implicaria num naturalismo, uma crença de uma natureza humana forte, instável, né? Aqui esta é já uma crítica, vamos dizer assim, à lógica interna da teoria, ou seja, uma crítica ao fato de que a teoria incorreria num is-out dilema, na realidade, mais do que numa falácia naturalista. Por exemplo, só poderíamos fundamentar um eventual direito, essa é a objeção, né, a satisfação de carências, apelando para conceitos que, por sua vez, não se relacionam diretamente com as carências. Conceitos, por exemplo, como dignidade humana. Trata-se de uma objeção relevante e, para responder-lhe, devemos seguir uma dupla estratégia. No primeiro passo, deveremos esclarecer em que sentido as carências devem tornar-se objeto de uma teoria da justiça social. Justiça e satisfação das carências são conexas, mas não diretamente. Uma sociedade não é injusta simplesmente pelo fato de satisfazer certas carências e deixar insatisfeitas outras. Nesta medida, ao apontar para a conexão mencionada, não se estaria ainda cometendo uma falácia naturalista. Ou seja, não se passa da afirmação de que existem carências ao fato de que uma sociedade deve satisfazer aquelas carências. Isso é um primeiro passo. De fato, isso deve ser aceita, esta parte da objeção. O segundo passo consiste em mostrar que a razão de ser da sociedade é justamente a de satisfazer carências. Então, em vez de dizer que a sociedade deve, que seria um momento normativo, então is out, mas levá-lo para um momento descritivo. Ou seja, não é que a sociedade deve satisfazer carências, a sociedade existe para satisfazer carências. Sua finalidade principal, então, não é aquela de garantir direitos, de realizar valores ou de distribuir bens ou recursos, já que tudo isso, todas estas finalidades, são meros meios para alcançar um fim mais fundamental, a saber, a satisfação das carências de seus membros. Pode espantar o fato de que a maioria das teorias se concentra sobre os meios em lugar de se concentrar sobre o fim. A razão desta negligência deveria ser procurada na ideia dominante, segundo a qual a sociedade existe para ajudar seus membros a realizarem suas metas definidas individualmente. Em outras palavras, os indivíduos esboçariam planos de vida e a sociedade os ajudaria a realizá-los, distribuindo direitos, bens, etc. Isso, contudo, deixa aberta uma questão. Sobre que base os indivíduos elaborariam seus planos de vida? Ainda que se afirmasse que o fazem com base em suas preferências, desejos, valores, etc., todos estes poderiam ser conduzidos a carências. A maioria das teorias da justiça mais dominantes, reconhece que certas carências básicas, como alimentação, saúde, etc., são importantes, mas não consideram ou até negam que as carências desempenham um papel central na formação de planos de vida. Não compartilho esta posição. Já que as carências formam uma base sobre a qual os indivíduos elaboram seus planos de vida, definem seus fins principais e buscam
os meios adequados para alcançar tais fins, que podem ser direitos individuais, etc., cada teoria da justiça social, de modo mais geral, cada teoria normativa da sociedade, se refere indiretamente às carências, que ela admita isso ou não. Estas, portanto, são sempre pressupostas por cada teoria deste tipo. Então, se uma teoria centrada na noção de carências, como aquela que eu estou tentando propor ou esboçar, cai numa falácia naturalística, também todas as outras teorias normativas da sociedade ou da justiça social o fazem. Agora, porém, torna-se necessário explicar o sentido do próprio termo carência para evitar mal-entendidos. Então, vou defini-lo primeiramente negativamente, diferenciando de outros conceitos que pertencem à constelação semântica comum, sobretudo na linguagem cotidiana. Este termo é visto frequentemente como sinônimo ou de desejo, isto é, de uma preferência subjetiva, ou de impulso. Portanto, cabe primeiramente mostrar que as carências não são nenhuma dessas coisas. Esta tentativa de definir o conceito de carência como algo objetivo vai contra o uso linguístico comum, que quase não distingue entre carências constatáveis objetivamente por um lado e faltas percebidas subjetivamente por outro. A ideia de que as carências não passariam de preferências subjetivas ou de desejos é típica de uma perspectiva que podemos chamar de perspectiva econômica ortodoxa. A partir de tal perspectiva, somente os indivíduos podem definir seus interesses ou seus desejos. Isto é questionável. Tal visão é posta em questão pelo fato de que há limites ao conhecimento e à racionalidade dos indivíduos. De fato, às vezes os seres humanos não sabem o que necessitam de verdade. Pode ser que não disponham das informações relevantes, como no caso de um diabético que ainda não sabe de sua situação e depois de um desmaio pensa que precisa de açúcar, enquanto na realidade necessita de insulina. Ou pode ser que não disponham de bastante força de vontade, como no caso de um viciado que sabe perfeitamente que deveria renunciar à sua droga, mas não é capaz de fazê-lo. Ou pode ser que tenham identificado uma solução errada para seu problema, como no caso de alguém que tenha um problema de saúde e prefira tomar água benta em vez de procurar um médico. Além disso, nossa situação pode levar-nos a desejar coisas que estão simplesmente ao nosso alcance, em vez de coisas das quais necessitaríamos de verdade, mas que não podemos alcançar. Por exemplo, para fazer um exemplo usado muitas vezes por Amartya Sen, os pobres tendem a reduzir o escopo de seus desejos e interesses na consciência de que suas opções são fortemente limitadas pela sua própria situação, isto é, pela sua pobreza. Em outras palavras, a maneira pela qual os indivíduos definem suas carências é determinada pela sua situação subjetiva e não pode, portanto, ser considerada como uma constatação objetiva relativa às suas carências reais. Por isso, uma teoria das carências humanas deveria denunciar a perspectiva da primeira pessoa, que caracteriza muitas teorias da moral ou da ação, e assumir a perspectiva da terceira pessoa, isto é, de um observador imparcial, a partir da qual as carências se deixam descrever independentemente das representações individuais, ou seja, independentemente do que os indivíduos acham que são suas carências. Sem, contudo, cair no paternalismo, mas isso é outra questão, talvez vamos discutir no debate. Além disso, esta teoria deveria considerar as diferenças entre os seres humanos, mas não as que surgem por causa das personalidades individuais. Antes, as diferenças que dependem da situação social dos indivíduos e de sua capacidade de saber e desejar o que eles deveras precisam. O exemplo dos pobres de Amartya Sen, por exemplo. Não se pode negligenciar estes aspectos objetivos, ligados à situação social dos indivíduos, em nome de uma primazia meramente formal do justo sobre o bem, como na minha visão tende a fazer Rawls e os rawlsianos. Não há nada justo no fato de que indivíduos, ao tomarem decisões importantes para a sua vida, sejam movidos por ignorância, engano ou falta de informações corretas, fazendo com que tais decisões se voltem contra seu bem-estar, apesar de ser suas decisões.
Então, formalmente, o direito deles estaria respeitado. A justiça exige antes que os indivíduos possam tomar decisões bem informadas e que, portanto, seja eliminado qualquer obstáculo que impeça que alcancem a necessária competência epistêmica. A alternativa a definir as carências como preferências subjetivas poderia ser a de ver nelas forças naturais irresistíveis, impulsos ou pulsões que forçariam os indivíduos a se comportarem de certa maneira para satisfazê-las. Ao descrever as carências desta maneira naturalística, quase fisiológica, evita-se aparentemente o risco do subjetivismo. Contudo, pulsões ou impulsos não correspondem sempre às necessidades reais. Podemos estar submetidos a impulsos que nos prejudicam e que, portanto, vão contra nossas verdadeiras necessidades, como no caso de uma pessoa obesa que sente o impulso de comer sempre mais, embora o que ela necessita seja uma dieta para não ameaçar sua própria saúde. Destarte, não se afirma simplesmente que as carências ou necessidades se diferenciam das preferências e dos desejos e dos impulsos. Além disso, nega-se que elas possuam caráter subjetivo. Em outras palavras, elas são expressão de uma necessidade objetiva e não dependem das peculiaridades de indivíduos específicos, embora se manifestem sempre de forma peculiar em cada indivíduo. Num sentido, podemos dizer que elas dependem mais do fato de que os indivíduos pertencem a determinados grupos ou classes, né? Melhor ainda, classes não no sentido de classe social, classe no sentido da teoria dos conjuntos, classes de indivíduos. Isso também podemos eventualmente discutir no debate. Para definir o conceito de carência, finalmente, é necessário situá-lo no contexto de uma perspectiva teleológica ou fracamente perfeccionista. Cada carência, ou mais exatamente, sua satisfação, pode ser um fim ou um meio para outros fins. Porém, todas as carências possuem um fim superior ao último, a saber, garantir a sobrevivência e o bem-estar do ser que as possui. É verdade que o conceito de bem-estar recebe diferentes significados para cada ser, porém cada ser tende a tal estado. Nesse sentido, pode-se designar positivamente o objeto das carências como algo que um ser necessita para sobreviver ou alcançar bem-estar, e, negativamente, como algo sem o qual o ser morre ou se encontra num estado de mal-estar. Ao falar em carência ou necessidades no uso cotidiano, referimos-nos precisamente a estas duas situações e, portanto, ao objeto da carência ou necessidade. Ao dizermos que nutrir-se é uma necessidade, na realidade entendemos que nutrir-se é uma condição necessária para a nossa sobrevivência e nosso bem-estar. O bem-estar que, repito, é definido de maneira meramente formal como a satisfação de determinadas carências. Isso vou aprofundá-lo mais agora na próxima parte. Contudo, a perspectiva teleológica não consiste simplesmente em salientar o caráter instrumental das carências, instrumental relativamente a este fim último do bem-estar, né? Mas em afirmar também que o ser humano possui a capacidade de desenvolver-se sempre mais. Este desenvolvimento representa um processo aberto que não encontra um fim através da obtenção de um estado de presumida perfeição da natureza humana. Daí a oportunidade de falar em perfeccionismo fraco. Se entendermos como este desenvolvimento como relativo ao bem-estar, então não há nenhum estado de bem-estar perfeito, mas sempre e somente um estado de maior ou menor bem-estar. Independentemente de como o conceito de bem-estar será definido em seus pormenores, né, concretamente quais as carências que definiriam, cuja satisfação define este conceito, podemos dizer que uma sociedade pode ser julgada com base no grau em que fomenta o bem-estar de seus membros, mais precisamente, pela medida em que, ao distribuir por meio de instituições sociais, por exemplo o mercado, os meios para satisfazer as carências individuais, as exigências de cada membro são consideradas de maneira igual, o que pode eventualmente levar a uma distribuição desigual, como salientado por muitos autores. A justiça de uma sociedade, no sentido de justiça social, consiste precisamente nisso. Portanto,
Não há sociedades absolutamente justas ou injustas, mas somente sociedades mais ou menos justas ou injustas. Comparação que pode ser feita em relação a outras sociedades ou em relação a diferentes momentos históricos da mesma sociedade. Permanece ainda sem resposta a questão da definição do bem-estar. Para esclarecer melhor este conceito, apresentarei de maneira sucinta, tabelária na realidade, uma teoria francamente perfeccionista da personalidade e das carências, segundo a qual, em cada nível de personalidade, o bem-estar resulta de um certo grau de satisfação das carências correspondentes. Não é possível definir de antemão este grau de satisfação, já que depende de fatores culturais e individuais, como espero resultar claro em seguida. Então, em primeiro lugar, apresento agora os diferentes níveis de personalidade e as correspondentes categorias de carências ou necessidades com seus objetos por meio de uma tabela. Por favor, pode. Se é o caso de desligar também, apagar as luzes. Não me ocuparei de cada nível nos seus pormenores, mas esclarecerei somente os últimos 2, ou 4 ou 5, de maneira paradigmática. No que diz respeito aos primeiros 3 níveis, gostaria, contudo, de fazer algumas observações. Como se vê, na tabela, a palavra indivíduo é usada para qualquer ser vivo, já que indica somente um membro de uma espécie biológica. Tá? Então, um indivíduo pode ser uma planta, um animal ou humano. Para um membro da espécie Homo sapiens sapiens, especificamente, se usa a expressão ser humano, que apareceria no segundo nível. Enquanto os primeiros 2 níveis representam uma espécie de hierarquia classificatória, ou seja, uma especificação sempre maior do ser vivo a ser humano, a ser sexual, então uma hierarquia classificatória, não axiológica, os últimos 3 níveis não são hierárquicos, mas representam unicamente diferentes perspectivas a partir das quais a pessoa pode ser observada e descrita. São, portanto, os níveis da personalidade propriamente dita. Então, não significa que há uma hierarquia entre os 3 últimos níveis. O primeiro deles, o terceiro na tabela, diz respeito ao sujeito de direitos e deveres jurídicos, que aqui chamei de persona, conforme uma tradição muito antiga, o termo latino. Mas então, como eu falei, dos primeiros 3 eu não vou falar aqui. Vamos para o 4º nível. O 4º nível é aquele do sujeito-agente. Enquanto tal, a pessoa, enquanto sujeito-agente, a pessoa possui carências ou necessidades ligadas a uma autonomia básica. De fato, uma pessoa pode desenvolver sua autonomia em vários graus. Em sentido básico, o termo indica a capacidade de escolher uma estratégia de ação e de realizá-la. Isso implica, por sua vez, a capacidade de pôr-se fins, de possuir convicções sobre os meios mais adequados para estes fins e de prever, ao menos em parte, as consequências possíveis de seu agir. Todas estas capacidades podem ser possuídas em graus diferentes, não somente por seres humanos, mas também por alguns animais não humanos, primatas, mas também mamíferos superiores. Este tipo de autonomia é necessário para ser um ator em sentido técnico, isto é, para ser considerado como um sujeito que age de maneira sensata. Neste nível, a autonomia corresponde à mera liberdade de ação, que é o primeiro nível, ator, necessidades do ator, liberdade de ação. A liberdade de ação, no sentido, constitui, define o bem-estar de um ator. O ator alcança bem-estar quando ele atinge um certo nível de liberdade de ação. Contudo, no grau superior, a autonomia pode ser entendida como a capacidade de assumir a responsabilidade pelas próprias ações, ou seja, a capacidade de justificar tais ações perante si mesmo e os outros. Isso faz do sujeito que age algo mais do que um simples ator, a saber, um agente no sentido próprio. Este tipo de autonomia, que caracteriza um pouco por falta de termos
com o termo inglês de agency, se encontra exclusivamente nos seres humanos e é ligado a ulteriores capacidades, como aquela de compreender-se reflexivamente como ator, né, de refletir sobre suas ações, de prever também as consequências de longo prazo das suas ações, e isso é uma característica humana, de tornar compreensíveis também para outros as razões das suas ações. Trata-se de capacidades cognitivas, sem as quais não podemos assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Isso remete a outro aspecto importante. O agente deve ser reconhecido pelos outros como sendo responsável pelas próprias ações. Então, este é o nível mínimo de reconhecimento, né? A pessoa é considerada não simplesmente como um ator que realiza um certo ato, mas como um agente que pode ser responsabilizado por este ato e que deve poder ser eventualmente justificado. Isso tem a ver com a teoria social das carências, depois vocês vão ver. Ambos os tipos de autonomia, liberdade de ação e agency, representam formas básicas de autonomia. Elas são acompanhadas da capacidade de oferecer uma definição de si, que denomino de identidade epistêmica, inspirando-me em Miranda Flicker, mas que agora não vou aprofundar aqui. No quinto nível, o ser humano é visto como pessoa ética, que tenta realizar o que ele considera uma vida boa, independentemente da questão de onde e de como desenvolveu esta ideia de vida boa. Nesse sentido, ele é primeiramente um sujeito moral autônomo, em segundo lugar, possui uma vida afetiva, por exemplo, familiar, mas não somente. Em terceiro lugar, ele ocupa uma posição na sociedade e no seu sistema econômico. E em quarto lugar, participa da vida política desta sociedade. Como se vê neste ponto, me estou inspirando um pouco na filosofia do direito de Hegel, mas só como uma hipótese de trabalho classificatória, não porque estou convicto da validade do modelo hegeliano. Não é uma atualização da filosofia do direito. A autonomia correspondente a este nível possui vários graus de desenvolvimento. Uma pessoa se torna cada vez mais autônoma na medida em que, primeiro, desenvolve seu plano de vida de maneira independente dos modelos dominantes em seu ambiente que pode ser entendido de várias maneiras, em que, dois, os princípios, com base nos quais fundamenta direitos e deveres para si e os outros, se tornam mais universais ou gerais. Enquanto a obtenção de uma maior autonomia no primeiro caso é importante para a pessoa mesma, já que se trata de ampliar suas chances de uma vida boa, no segundo caso, ele é importante também para os outros. Então, vocês podem ver que, se eu considero o indivíduo a partir de várias perspectivas, que naturalmente mudam nas diferentes culturas, cada cultura define, por exemplo, o que significa ser um membro de uma família, ou um membro da sociedade, ou um cidadão politicamente ativo, ou uma persona com determinadas qualidades jurídicas. Então, sem entrar então no específico deste ponto, eu posso dizer que em cada nível de personalidade existem carências de cuja satisfação depende a definição daquele que eu chamei antes de bem-estar. Então, esta é uma matéria meramente formal, mas ainda assim bastante cheia de conteúdo. E como disse, né, este processo pelo qual os indivíduos satisfazem suas necessidades ligadas aos níveis de personalidade, por exemplo, aqueles ligados à autonomia, é um processo aberto, é um processo linha de princípio interminável, não um ponto a partir do qual não é mais possível, por exemplo, satisfazer determinadas carências. Tudo isso, né, podemos retirar. Bom, tudo isso, tudo que eu falei até agora, né, que parecem coisas meio soltas, na realidade tem consequências importantes para uma teoria das carências humanas, sobretudo para pensarmos então o papel das carências humanas numa teoria da justiça. Então, um pouco resumindo, né, e finalizando já, a partir da perspectiva histórico-naturalista, as carências não são simplesmente dadas e nem são expressão de uma natureza humana imutável, como afirma o naturalismo ingênuo. Isso, contudo, não significa que não existam ou que sejam definidas só culturalmente, como afirma o culturalismo ingênuo, por exemplo, o professor japonês citado acima. As carências possuem um caráter complexo e objetivo que vem à tona em vários níveis.
Em primeiro lugar, trata-se da possibilidade, já mencionada, de defini-las independentemente das atitudes subjetivas dos indivíduos. Então, daí o caráter objetivo delas. Nem por isso, porém, devem ser descritas como algo imutável, já que não se referem a uma natureza humana imutável, mas a uma natureza que se encontra num processo de devir histórico. Portanto, também as carências se encontram nesse processo, e apesar de seu caráter objetivo, denotam certa plasticidade. O processo de distanciamento da própria natureza animal para interpretá-la não implica a libertação das necessidades animais, mas sua redefinição. Elas se tornam necessidades humanas porque são definidas à luz deste distanciamento e desta auto-interpretação que se dá justamente num contexto cultural. Não é possível justificar o próprio agir remetendo simplesmente à satisfação de carências. Espera-se antes que a pessoa situe suas carências e as estratégias para satisfazê-las no contexto de um sistema de referências reconhecido coletivamente, de um sistema de razões, de valores, de expectativas, de hábitos. Isso se torna evidente quando se consideram as complexas regulamentações às quais é submetida em todas as culturas a satisfação das necessidades sexuais, para fazer um exemplo. Para que a referência a uma necessidade, a uma carência, e a sua satisfação possa ser aceita como razão que justifique um comportamento e que, portanto, que fundamente uma exigência de justiça, por exemplo, ela deve ser compreensível e aceitável como tal no interno de um determinado contexto social. Destaque, a satisfação concreta das carências, que possui um caráter puramente individual, é o indivíduo que satisfaz sua carência, se distingue conceptualmente da satisfação justificada, isto é, aceita coletivamente, na qual é decisiva a dimensão coletiva. No contexto social, as carências são definidas ou redefinidas. Em particular, os meios para sua satisfação se tornam objeto de regulamentações sociais que frequentemente dificultam tal satisfação e a condicionam ao preenchimento de condições que o indivíduo satisfaz com muita dificuldade. Freud mostrou com muita clareza quão importante é este processo de aculturamento para que o ânima, o Homo sapiens sapiens, se torne o ser humano que conhecemos. Esse processo de regulamentação e civilização, contudo, não acontece casualmente, mas é objeto de justificativas que assumem finalmente a forma de discursos de legitimação. Chegamos assim de novo ao papel da sociedade em relação à satisfação das carências, que agora vou concluir mesmo. A sociedade existe para garantir a satisfação das carências humanas. Diversos tipos de sociedade definem tais carências de maneira diferente, garantindo sua satisfação em maneiras e níveis diferentes. O leque de possibilidade vai de sociedades à la Mad Max, não sei quem se lembra dessa trilogia de filmes australianos dos anos 80, nas quais as únicas carências que o arranjo social tenta satisfazer são sobrevivência e segurança perante inimigos, há sociedades como o estado de bem-estar social de tipo escandinavo, no qual o espectro das carências satisfeitas pela sociedade é extremamente amplo. Ora, toda sociedade historicamente dada, independentemente de sua natureza, possui um discurso legitimatório que justifica sua organização interna em conformidade com o que foi anteriormente definida como a característica peculiar do ser humano, sua diferença específica, a saber, a capacidade de oferecer razões. A estabilidade de uma sociedade está ligada justamente ao fato de a maioria de seus membros aceitar a validade do discurso legitimatório, aceitar as razões que justificam a existência dessa sociedade. Quando este consenso se enfraquece e o número crítico de membros, número que varia em cada sociedade e nos diferentes momentos históricos, então que o número crítico de membros não compartilha mais esta visão, a sociedade é obrigada a modificar. Isso pode até levar a uma mudança social, econômica e política radical, por exemplo, a uma revolução. Neste discurso legitimatório, a sociedade define também as carências que ela pretende satisfazer e a maneira em que isso vai acontecer. Pense-se no American Way of Life, que promete bem-estar e liberdade individual
por meio do mecanismo do livre mercado e da iniciativa privada sem interferência estatal. Ou, pelo contrário, no mencionado modelo escandinavo, que garante amplos direitos sociais e certo nível de bem-estar material a todos os cidadãos, independentemente de seus esforços individuais para alcançá-los. O discurso legitimatório representa o elo que permite passar da dimensão descritiva à normativa sem cair na falácia naturalística, ou melhor, na falácia do is-out. Então, não se trata de descrever as tarefas da sociedade em relação à satisfação das carências de seus membros, para, em seguida, a partir de tal descrição, estabelecer um dever neste sentido por parte da sociedade. Trata-se antes de levar a sério as promessas que a sociedade faz aos seus membros, dizendo: eu vou satisfazer estas carências, eu existo para satisfazer estas carências definidas desta maneira, né? Para em seguida verificar se tais promessas são mantidas e, caso não seja, por que razões. Se por circunstâncias contingentes, por má-fé dos grupos dirigentes ou pela impossibilidade de realizá-las em geral. Justamente neste contexto, a teoria crítica da sociedade encontra seu lugar na análise do discurso legitimatório e em sua crítica. Mas este é um outro assunto sobre o qual não posso estender-me no presente contexto. Obrigado pela atenção.